Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise fundamentalista contábil da empresa MRV, que é a construtora. Nós vamos falar aqui da questão da análise do balanço e da DRE para verificar e fazer comparação aí no período histórico aí de 2012 a 2021, verificar como que está a situação financeira e a evolução da estrutura financeira da empresa. Bom, primeiro vamos começar aqui falando sobre o balanço patrimonial. O ativo total, que são todos os bens e direitos, é representado pela barra azul, e todas as obrigações que a empresa tem com terceiros está representado aí pela barra laranja, e o patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios acionistas, está sendo representada pela barra cinza. Lembrando, para quem tiver interesse, essa análise está no link aí na descrição, que é o link aí do meu blog. Bom, a gente consegue analisar aqui que o total de riquezas da empresa, que são todos os bens e direitos da empresa, está numa tendência de alta, ou seja, vem evoluindo, o volume de riqueza da empresa vem crescendo, e o ativo é maior do que o passivo, ou seja, a empresa tem mais bens e direitos a receber do que obrigações. Mas aqui a gente analisando também, o passivo da empresa vem numa evolução também forte, principalmente aqui entre 2017 e 2021, e o passivo é superior ao patrimônio líquido, então a gente consegue analisar que a empresa está sendo mais, o ativo da empresa está sendo financiado mais com recursos de terceiros do que com recursos que foi investido pelos sócios e acionistas, e o patrimônio líquido aqui tem pouca variação. Tá bem constante aqui, não está nem no saldo negativo. Se tivesse um saldo negativo, quer dizer que o dinheiro que foi investido pelos sócios acionistas foi corroído. Não é o caso da empresa, está bem constante, mas com pouca evolução. Bom, vou falar um pouquinho de algumas contas do ativo. Primeiro com o caixa da empresa, que é o ativo mais que se transforma em dinheiro com mais agilidade, ou seja, que tem maior liquidez. A gente consegue analisar que o caixa da empresa tinha um determinado volume que veio crescendo aqui de 2012 a 2017, porém reduziu aqui entre 2018 e 2020. E 2021 aqui teve um aumento em relação aos 3 últimos anos, mas não superando até então o melhor ano, que foi o ano de 2017. Mas para uma empresa, uma construtora, manter caixa parado é difícil. É um mercado aí que exige muito que a empresa está sempre movimentando aí seu caixa, e a empresa tem um volume de caixa até que considerável. Teve uma redução entre 2018 e 2020, 2021 aumentando um pouquinho, mas nada de se preocupar. Bom, aqui a gente tem contas a receber, que são as promessas de recebimento dos seus clientes, ou seja, são vendas que a empresa já efetuou, porém ainda não foram recebidas. Está numa tendência de baixa, aqui principalmente de 2012 a 2019, aqui a gente consegue analisar que o volume de vendas a prazo da empresa reduziu, e tendo um aumento aqui entre 2019 e 2021. Bom, vamos falar um pouquinho dos estoques. Os estoques são os prédios que são vendidos aí, são os imóveis vendidos aí pela MRV, que ela constrói esses imóveis, né? E tem uns imóveis que são considerados estoques no período de curto prazo, e os estoques que estão no período de longo prazo acima de 12 meses. Bom, a gente consegue verificar, aqui tem os estoques de curto prazo, que é representado pela barra azul, sempre foi maior do que os estoques a longo prazo, ou seja, a empresa tem mais imóveis aí já pronta entrega do que imóveis para período de longo prazo. Veio aumentando tanto o curto prazo quanto a longo prazo aqui de 2012 a 2018. Reduziu muito aqui o de 2019 a 2021. Possivelmente, aí eu não fiz uma análise tão profunda, estou analisando só os demonstrativos financeiros da empresa. Possivelmente aqui o que a empresa estava construindo nessa época, esse volume alto aqui de longo prazo, a empresa começou a fazer essas entregas, ou foi terminando as obras, e esses imóveis que estavam alocados a longo prazo começaram a entrar aqui no período de curto prazo, por isso o aumento aqui do estoque a curto prazo da empresa. Bom, vamos falar um pouquinho do passivo, que são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros.
Aqui eu também dividi, o passivo circulante são as obrigações que a empresa tem que pagar dentro do período de 12 meses, contra o passivo não circulante, que são as obrigações acima de 12 meses. Bom, a gente consegue verificar aqui que a maior parte, desde 2012 a 2021, a maior parte das obrigações da empresa está alocada a longo prazo. Para análise de fluxo de caixa, isso é muito positivo. E essa distância aumentou muito a questão do endividamento da empresa a longo prazo, principalmente aqui no período de 2018 a 2021. Para aspecto de fluxo de caixa, isso é muito positivo, porque a empresa tem um tempo maior, tem um tempo aí para fazer seus estoques, as vendas dos seus imóveis, para poder gerar caixa, também ter tempo suficiente para poder receber dos seus clientes, gerando caixa e assim pagando as suas obrigações com terceiros, não gerando os problemas. Com a empresa tendo caixa, não vai gerar problema da empresa acabar se complicando, atrasando e acabar não honrando aí seus compromissos com suas dívidas. Bom, vamos falar de uma conta importantíssima do passivo. Eu considero tirando aí, claro, tem os fornecedores, tem sua importância também no passivo, mas eu pessoalmente considero da conta do passivo, os empréstimos e financiamentos, a conta do passivo que nós devemos ter mais atenção. Então aqui a gente consegue verificar novamente a barra azul como não circulante, a barra laranja como não, a barra azul como circulante, a barra laranja como não circulante. Bom, a gente já consegue só bater no olho de 2012 a 2021, maior parte da dívida e ainda em larga escala, só com exceção aqui de 2016 e 2017, mas nos restantes períodos, em relação à distância de larga escala em relação ao curto prazo e longo prazo, ou seja, o volume de dívida a curto prazo da empresa é bem inferior em relação à sua dívida a longo prazo. Então a empresa aí tá se organizando. A gente consegue analisar só batendo o olho nos demonstrativos financeiros, nós conseguimos analisar que a empresa está administrando bem sua dívida, isso é muito importante. As empresas podem se endividar em relação aos empréstimos e financiamentos para fazer captação de recursos, para poder investir nas suas operações com o intuito de crescimento da empresa. Mas a empresa precisa administrar bem para poder honrar essas dívidas, para a empresa acabar não se complicando. Batendo o olho aqui a gente consegue verificar que a empresa está fazendo uma boa e eficiente administração aí dos seus empréstimos e financiamentos, com a sua dívida aí alocada para longo prazo. Assim a empresa vai ter tempo suficiente para poder construir os seus empreendimentos, vender os seus empreendimentos, gerando caixa, também tempo de receber, principalmente dívidas de imóveis, vendas de imóveis, por sua maioria raramente são vendidas à vista, mas sim financiadas, através de financiamentos, principalmente aí Minha Casa e Minha Vida, planos da Caixa Econômica. Então aí são 3 anos para pagar, 5 anos para poder pagar esse imóvel. Então as promessas de recebimentos de clientes estão no período de muito a longo prazo. Então a empresa, por sua maior parte dos seus recebimentos serem alocados a perder de vista em grandes períodos, então seus financiamentos precisam acompanhar esse fluxo de caixa. Então as dívidas da empresa também, ela precisa ser, por sua maior parte, ser alocada a longo prazo, para a questão de coincidir com o fluxo de recebimento junto com o seu fluxo de pagamento. Bom, aqui a gente consegue analisar a participação dos empréstimos e financiamentos em relação ao capital investido. Os empréstimos e financiamentos também é considerado um capital investido, então aqui a gente consegue verificar qual é o percentual, qual é a representatividade dos empréstimos e financiamentos dentro do capital investido da empresa. Aqui o capital investido também é o capital investido pelos sócios e acionistas no patrimônio líquido. Se tiver abaixo de 50%, que é essa linha aqui, a gente consegue verificar aqui 50%, a linha está aqui. Se tiver abaixo de 50%, quer dizer que maior parte do capital investido dentro das operações da empresa advém de recursos próprios, ou seja, de recursos que foram investidos lá pelos sócios e acionistas, e através de reinvestimentos também, através dos lucros acumulados. E a menor parte aqui é
advindo de recursos de empréstimos e financiamentos. Para a questão de análise de saúde financeira da empresa, isso é muito positivo. Quer dizer que a empresa está operando mais com recursos próprios do que com recursos de empréstimos e financiamentos. Lembrando que empréstimos e financiamentos é um capital que entra dentro da empresa, mas tem um custo que são os juros, e esses juros são juros compostos, que são juros sobre juros, e que acaba aí encarecendo aí as operações da empresa. Então aqui é um cenário ideal. A empresa tem um volume grande de empréstimos e financiamentos, tem um volume grande aí de capital de terceiros investido dentro das operações da empresa, mas esse volume não é superior aos recursos, os recursos investidos através dos recursos próprios, que é os recursos dos sócios da empresa. Bom, vou falar um pouquinho da questão mais operacional, que é do DRE, falar um pouquinho da lucratividade da empresa, um pouquinho das vendas. Bom, começando com a receita líquida, que é o total de vendas da empresa. Bom, de 2012 a 2017 foi constante, com pouca variação aqui o volume de vendas da empresa, mas aqui a partir de 2018 teve uma confiança do consumidor, os brasileiros voltaram a comprar imóveis aí com força. A partir de 2018 foi quando o Bolsonaro, se eu não me engano, foi a eleição do Bolsonaro, né, que o país teve o impeachment da Dilma, o país aí entrou num colapso econômico, né, a confiança econômica brasileira aí reduziu, ficou num período desconfortável. Depois que entrou aí o Bolsonaro, a confiança econômica brasileira voltou. Claro, a gente está passando por um período também complicado, não entrando aqui no aspecto político, né, mas a confiança econômica aí brasileira, principalmente nesse período pandêmico aí, a confiança reduziu novamente. Mas voltando aqui para a análise fundamentalista, através de fundamentos, a gente consegue verificar que o volume de vendas da empresa de 2018 a 2021 cresceu aí fortemente. Bom, vamos falar um pouquinho do resultado bruto. O resultado bruto, a gente consegue verificar o nível de lucratividade ou prejuízo da empresa só com seu principal ramo de atividade, que é a venda de imóveis, que são os empreendimentos da empresa. Bom, a gente consegue verificar de 2012 a 2021 sempre teve lucro. Esse crescimento teve pouca variação entre 2012 e 2017, vindo com força aqui com 2018 e 2019, tendo uma leve correção em 2020, tendo um leve crescimento em 2021 em relação ao ano anterior. Bom, vamos falar um pouquinho do lucro operacional. O lucro operacional, a gente consegue verificar a lucratividade da empresa como um todo. Tudo que envolve a empresa, não só o seu principal ramo de atividade, mas outras operações também que estão ligadas à empresa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Por exemplo, despesas administrativas, despesas com consultores financeiros, honorários contábeis, outras receitas que vão entrar dentro da empresa, mas que não está ligado à venda, não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Por exemplo, venda de algum veículo da empresa. Às vezes a empresa troca o seu parque de tecnologia, troca servidor, desse servidor que ela manteve até então está funcionando, e ela acaba revendendo, leiloando, enfim, são recursos que vão entrar no caixa, mas que não está ligado ao seu principal ramo de atividade. Então aqui a gente consegue verificar a lucratividade da empresa como um todo. Bom, em 2012 teve prejuízo, 2013 aqui ficou no 0 a 0, e 2014 ela teve uma recuperação. A partir de 2014 voou o lucro operacional da empresa. Em 2016 e 2017 manteve-se o mesmo patamar desses dois períodos. 2018 teve um recuo forte, 2019 apresentou aqui uma leve recuperação e teve uma queda forte aqui em 2020 e 2021. 2021 sendo pior do que o período anterior. Está numa tendência, aqui está esboçando uma tendência de baixa aqui a partir de 2019 a 2021. Bom, aqui a gente tem um resultado financeiro, aqui a gente consegue verificar se a empresa teve lucro ou prejuízo com as suas operações no mercado financeiro, e eu estou achando que isso daqui está errado. Eu vou pausar aqui um pouquinho, porque eu vou trocar esse gráfico, que esse gráfico está errado.
Bom, pessoal, corrigir aqui, na verdade era o lucro operacional que estava errado, era as informações do resultado financeiro estavam no lucro operacional. Bom, voltando para o lucro operacional aqui, só para a gente fazer a correção das informações, teve bastante variação aqui, ela estagnou em 2015 e 2017, voltando a crescer aqui em 2018, 2019 mesmo patamar, 2020 aqui teve um reajuste, teve uma queda aqui, em relação ao ano de 2019, voltando a crescer aqui em 2021, mas pouco constante, com pouca variação aqui, com muita variação o lucro operacional da empresa. Bom, resultado financeiro, aqui a gente consegue verificar o nível de lucratividade da empresa no mercado financeiro em relação à lucratividade com ações, renda fixa, juros que ela paga de empréstimos e financiamentos e variação cambial. Bom, se está no patamar positivo, quer dizer que a empresa lucrou mais, tirou mais rendimentos do mercado financeiro do que despesas financeiras. Se estivesse no patamar negativo, era uma situação contrária, quer dizer que as despesas superaram as receitas financeiras. Não foi o que aconteceu. 2012 aconteceu essa situação, 2013 ela não teve nem lucro nem prejuízo, crescendo com força aqui em 2014 e 2017, tendo uma redução aqui, uma correção forte em 2018, um leve aumento em 2019 e em 2020 e 2021, traçando aqui uma tendência de baixa. Bom, falando um pouquinho do lucros e prejuízo. Lucros e prejuízo é a lucratividade final, que a gente pega todas as receitas menos todas as despesas, a gente chega no lucro final da empresa, que é o lucro líquido, é o lucro ou prejuízo do período. A empresa nunca teve prejuízo até então nesse período de 2012 a 2021, mas com muita variação aqui entre altos e baixos. Que em 2015 esboçou uma leve tendência de alta, cresceu com força em 2018, 2019 melhor até então, mas assim não com tanta diferença em relação ao ano de 2018. Uma forte correção em 2020, voltando aqui próximo ao patamar de 2015 e 2020. E 2021 aqui apresentando uma alta forte em relação ao período de 2020. Bom, pessoal, termina a análise aqui, peço perdão pelo erro. Espero que vocês tenham gostado, lembrando que a análise está aí na descrição do vídeo. Quem puder também estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Quem puder também estar deixando um like já ajuda demais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até os próximos vídeos.